Ah, os anos 80 e os anos 90, quando a gente vai falar de filmes, com certeza são as décadas douradas. Vários sucessos que permaneceram na nossa vida até hoje. São aqueles filmes que a gente compara com. Ah, isso aqui não é melhor que esse, isso aqui dos anos 90 é muito melhor. Mas tiveram alguns filmes que fizeram tanto sucesso e que podiam render tanto dinheiro com as crianças que eles resolveram fazer umas versões de desenhos animados de uns filmes que potencialmente não tinha nada a ver, né? Mas tem a ver pelo menos pra gente lembrar, conhecer e dar umas risadas, né? É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Esse é o Pantera cor de vermelho? É o Pantera cor de vermelho, esse aqui. Principalmente quando eu fico muito no sol, é o Pantera marcado de sol, né? Uau! Eu achei até engraçado isso aqui, porque eu vou falar Pantera cor de rosa. Ah, beleza, Pantera cor de rosa, mas um filme que virou desenho. Mas a Pantera de cor de rosa não é só um desenho? A gente sempre viu durante a nossa infância e tudo. Mas vocês acreditam que primeiro veio um filme para depois o que a gente conhece, que ficou mais famoso do que o filme, chegar? Me perdi. Vocês entenderam? Para vocês entenderem, Pantera cor-de-rosa é o nome que foi dado a um valoroso diamante cor-de-rosa de um filme. E por causa da animação da Pantera cor-de-rosa nos créditos desse filme, é que tiveram a ideia de fazer o desenho animado. O filme que teve essa animação se chamava The Pink Panther, que era de 1963. Só que o Pink Panther era esse diamante, não era a Pantera mesmo. A Pantera mesmo ela não aparece em lugar nenhum fora nos créditos. Só que nessa época, o pessoal que não era bobo nem nada, tava procurando alguns personagens aí para fazer animações para eles poderem lucrar um pouco. E a Pantera cor-de-rosa, depois que fez bastante sucesso, a animação muito mais do que o filme em si, acabaram que eles quiseram fazer uma série animada. A partir daí, a Pantera cor-de-rosa fez bastante sucesso no mundo inteiro. E uma coisa que foi muito inteligente da parte deles foi que a Pantera quase não fala, ela tem tipo, o humor dela é meio mudo, né? O que ajudou bastante porque você não tinha limitação de idioma, todo mundo entendia e todo mundo gostava. Além do que eles acertaram em cheio naquela musiquinha que era um jazzinho, né? O taran, 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 pipi, taran, taran. Mas olha só, vamos pensar em filmes, por exemplo, que não daria pra fazer uma versão de desenho animado porque não faz sentido? Você topa fazer esse exercício comigo? Quer começar, Gabrielando? Um filme que você pensa assim, não dá pra fazer um desenho com isso aqui. Titanic. Titanic, uma boa. Porque imagina, não tem como ter mais de um episódio, né? Meio que naufragou. Star Wars, desenho. Eu não sei, acho que ia perder um pouco. Eles estão fazendo tanta coisa Star Wars que a gente acaba enjoando, né? Godzilla, por exemplo. Não dá pra fazer um desenho. Né? Não dá pra fazer um desenho? Dá. Fizeram. Você acredita que fizeram um desenho de Godzilla? E ainda foi feito pela Hanna-Barbera. Godzilla The Animated Series saiu em 1978. Plantas profundezas a 30 andares de altura. No céu! Então, você deve saber que o Godzilla, o primeiro que saiu foi lá em 1954 e mostrava um monstro gigante, mas numa alegoria do que seria o ataque das bombas atômicas, né? É como se ele fosse uma representação disso. E a partir daí, vários Godzillas vieram, cada um tinha um objetivo diferente, uns eram do bem, uns eram do mal, uns fazia crochê, porque o Godzilla já fez de tudo. Mas a primeira versão animada foi essa da década de 70. Só que o que eles fizeram? O Godzilla, ele sempre foi um monstro maligno, do mal e tal. Aí a Hanna-Barbera resolveu fazer uma versão em que o Godzilla era como se fosse um amiguinho, que as pessoas iam de barco lá, achavam os monstros gigantes, ele aparecia e batia nele. E queria só falar que nessa versão de desenho tinha até o sobrinho do Godzilla, que era o Godzuki, que era um bichinho, um dragãozinho assim, verdinho, que era todo fofinho, sabe? Deixar o Godzilla fofinho já foi uma coisa, agora deixar o sobrinho do Godzilla
É muito estranho. Por incrível que pareça, o desenho fez bastante sucesso nos Estados Unidos, mas ele durou só 2 temporadas por causa do custo de produção. E esse desenho chegou a passar aqui no Brasil nos anos 80 e nos anos 90. E não foi o único desenho do Godzilla, porque em 1998 ele também ganhou uma outra adaptação, que era aquele... Você lembra daquele VHS que tinha o olho do Godzilla grandão aqui, que era aquele Godzilla perto do ano 2000 ali? Que era Godzilla The Series. Distribuição Columbia TriStar International. Godzilla. Episódio de hoje: A Colmeia. Versão brasileira Alan. E o desenho é elogiado por ele ter uma história melhor do que o filme. Mesmo com o detalhe do desenho, o Godzilla que tá lá é filho do Godzilla que foi derrotado no filme. Então você vê que realmente, na comparação ali, é um duelo terrível. Mas os desenhos animados também eram uma forma de você pegar um personagem que ele era totalmente adulto, mas trazer um novo público para você ganhar dinheiro com eles. E Rambo começou a fazer muito sucesso, tanto com os adultos como com as crianças. Claro, era um brucutu com a faixinha na cabeça que metralhava todo mundo, não tinha como ser ruim. E é claro que eles resolveram fazer um desenho sobre isso. Rambo, a força da liberdade. Rambo! Quando e onde quer que as maléficas forças do General Warhawk ameacem os defensores da paz mundial, só há um homem a chamar. Eu quero que achem Rambo. O desenho foi lançado em 1986 e teve 65 episódios. E você deve lembrar que a história do Rambo é meio que... O primeiro Rambo é meio... Ele fica fazendo umas reflexões sobre ele ser um soldado na guerra e, tipo, ser esquecido pelas pessoas, sabe? É um filme meio reflexivo, ao contrário do que muita gente acha. Agora, no Rambo 2 mesmo, que o pau quebra. E o desenho pega mais essa parte do pau quebra. Rambo, a força da liberdade. E se a criançada gostava, você deve imaginar que o que virava de brinquedo não estava escrito, né? Tinha boneco, tinha gente com arminha, muitas pessoas já tiveram a pistola do Rambo, né? No desenho, o Rambo luta contra uma organização criminosa que se chama Savage, que é comandada pelo General Warhawk. Só que a diferença é que ele usa várias estratégias, não sei o que, mas no desenho mesmo o Rambo não mata ninguém. Claro, né? Porque tinha que ter uma censura e tudo mais. E o desenho também não é baseado em nenhuma parte da história do filme, nem nada. Eles criaram um universo, um Ramboverso completamente novo, né? Pra você poder aproveitar e se divertir com o Rambo não matando ninguém. Meio chato, né, meu Brelando? Era melhor ele... A boquinha torta, será que tinha a boquinha torta no desenho? Não sei. Isso aí é um detalhe importante. Mas Rambo é um filme violento, tudo bem, pode ser. Mas agora, não é mais violento do que um outro filme dos anos 80 que é Robocop. Praticamente Robocop, ele é um dos filmes que mais dá pra você censurar. O cara vai morrer, ele perde um braço, e aparece um tanto de coisa jorrando, e passava de tarde numa boa, não tinha problema nenhum. Mas eles resolveram que Robocop podia ser também bom pra criança e resolveram fazer um desenho animado do Robocop, que é Robocop The Animated Series de 1988, que aqui no Brasil chegou como Robocop, o Defensor do Futuro. Ele se tornou o mais moderno super-herói. Robocop. Esse desenho que foi uma parceria entre a Orion Pictures e a Marvel, olha só. A ideia da Marvel, que lançou esse projeto aí um ano depois do primeiro filme, era deixar o Robocop mais aprazível para as crianças ali. Sim, vamos baixar a bolinha aqui para deixar ele mais amigável. Então, por exemplo, não tinha mais bala nas armas, agora eles disparavam laser. Porque o laser não machuca, né, Babrelão? Não machuca. A bala tudo bem, mas o laser, nossa, é um santo. Só cega, mas machucar... Ele ganhou bem aquele climinha de sábado de manhã, sabe? Lutando não contra uns vilões que eram agora umas pessoas mesmo, mas eram
uns vilões mais caricatos, assim, fala assim, ah não, esse bicho aí não tem problema em matar não, taca a laser nele aí, ó, piu, 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 piu. Aqui no Brasil, esse desenho passou tanto na Globo quanto na Manchete. E Robocop é uma franquia bem da hora que merecia, eu sou uma pessoa escorraçada porque eu falo que eu gosto daquele Robocop de 2014, mas o pessoal não gosta, né? Eu gostei e eu acho que deveria ter mais coisas sobre o Robocop, porque pra mim faz falta. Que traje é esse? Não é um traje, Alex. É você. Ih, rapaz. Mas agora eu acho que tudo tem limite. Porque, tipo assim, se uma coisa é violenta e tem um desenho, tudo bem, pra suavizar. Mas e quando o filme não tem nada a ver com desenho, eles fazem um desenho? Vocês acreditam que o filme dos Imortais teve um desenho? Highlander de 1990. Sim, teve um desenho de Highlander. Highlander me dá uma nostalgia muito grande da chamada dele na sessão da tarde, porque era o Who wants to live forever? Um destino, um homem. Só pode haver um Highlander. Era muito bom. Highlander, o Guerreiro Imortal, uma fantástica aventura com Christopher Lambert e Sean Connery. Highlander é um dos filmes que eu tenho vontade de ver, porque eu lembro que eu sei que eu vi, mas eu não lembro de nada, então eu tenho que assistir de novo. Eu comecei a assistir, achei meio mais ou menos o Highlander, mas conta a história sobre uns imortais que quando eles se encontram eles têm que duelar, só pode ter um, e eles têm que cortar a cabeça deles, porque é o único jeito de tornar eles mortais de novo. Depois de um desenho fica uma beleza, né? O desenho foi uma reinvenção dessa mitologia aí, mas trouxe para um cenário mais amigável, né? E foram 40 episódios lançados. Por causa do sucesso de Highlander 1 e 2, né, de 86 e de 91, eles acabaram querendo criar um universo expandido e criaram o Highlanderverse, colocando mais esse desenho. Então eles suavizaram tudo, colocaram um mundo pós-apocalíptico, colocaram um rapaz, um protagonista, né, porque até um momento não era coisa do filme, e esse desenho se passa no século 27, quando teve a destruição da raça humana. E o protagonista é o Quentin MacLeod, que descobre que é um imortal depois de cruzar com Dom Vicente Ramírez, que é um personagem inspirado no Sean Connery nos filmes lá. Pois é. E juntos eles têm que enfrentar o tirano imortal Cortan. E aquela regra tradicional do só pode haver um foi meio que mudada ali pra uma coisa mais light, né? Você, não, pode ter uns 2, uns 3, que tá tudo de boa. Mas eu vou falar pra vocês, eu nunca imaginei que Highlander ia ter um desenho animado. Só falta agora eles fazer um desenho animado do Net Show Bobrelando. Oh, ia ser da hora. Era um personagem cabeçudo, né? Que ficava falando na frente da câmera, que às vezes tomava muito sorvete e que gostava também de comer coxinha e pão de queijo. E que horas que eu vou entrar nesse desenho? Babarelando é na segunda temporada. Porque essa primeira temporada é quando eu era, né, jovem, jogava Tibia, aí na segunda temporada você aparece. Tá bom. Pode ser? Uhum. Beleza, vamos fazer esse desenho. Ah, bom. E faltou algum desenho pra gente colocar aqui? Com certeza deve ter faltado. Mas você pode complementar nos comentários do vídeo, então espero a sua participação. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!